Por que as pessoas precisam do tempo e da distância para se arrepender? Olha, eu diria para você que eu não acho que é só para se arrepender, não. Eu acho que a gente precisa de tempo e de distância para ter uma percepção um pouco mais detida e um pouco mais cuidadosa das coisas. E aí a gente, dentro desse assunto, a gente pode refletir, por exemplo, sabe quando tem essas pessoas que acham que você pega um aluno de 15, 16 anos e acha lindo que ele critique o mundo? Fala a verdade. Quando você tem 15, 16 anos, se você for uma pessoa interessada, você de fato vai conseguir amealhar algum pequeno repertório. E eu não duvido, se você for inteligente e tiver acesso. Mas a tal da experiência de vida, que é aquilo que você aprende só quando você fracassa, aquilo que você aprende quando você tem sucesso, descobre que você é um boçal porque você tem sucesso, que é aquilo que você aprende quando você ganha dinheiro e descobre que de repente muita gente está interessada porque você tem dinheiro, certo? Ou ao contrário, que você descobre que no fundo você não tem ninguém perto de você porque você perdeu o dinheiro. Esse tipo de experiência, né? Ou que você descobre, por exemplo, que é mais fácil você querer salvar o mundo do que arrumar o seu quarto, porque arrumar o seu quarto é muito mais difícil do que salvar a África, porque na verdade você não tem nada a ver com a África. Esse tipo de experiência que está contida no cotidiano, no concreto, naquilo que mostra para você seus limites e suas ambivalências, isso aparece de forma mais clara quando você tem a possibilidade de olhar isso de um modo mais amadurecido, né? E aqui eu acho que essa distância no tempo e no espaço, ela favorece o amadurecimento e de certa forma ela é o próprio amadurecimento. Por isso que quando você olha uma coisa na distância do tempo, isso significa que pelo menos algum tempo passou e que, portanto, você não está naquele mesmo lugar no tempo que você estava quando você pensou ou fez aquilo, né? Por isso que a ideia de crítica na origem grega está muito associada a olhar uma coisa de longe, porque também quando você se afasta no espaço, você é capaz de ter uma percepção daquilo num contexto maior, você enxerga mais o lugar em que aquilo está, você tem uma visão mais ampla, né? Você tem uma visão, um espaço mais amplo e percebe exatamente onde está aquela árvore, onde está aquela casa ou aquilo que você realizou. Por isso que tem algumas empresas, eu acho muito interessante essa técnica, que quando você quer que um conselho, por exemplo, ou um grupo de executivos emita uma opinião, você dá o assunto para eles e você diz que só vão discutir isso no dia seguinte ou 2 dias depois. Por quê? Porque, inclusive, se a pessoa falar uma cagada, uma besteira, depois que ela falou, ela vai ficar orgulhosa e não vai querer voltar atrás. Então, se ela não tiver falado logo no primeiro momento e ela tiver dormido, como se fala em inglês, em cima do assunto, no dia seguinte ela pode pensar aquilo melhor. É por isso que você não deve tomar decisões assim no calor daquilo que está acontecendo. É claro que algumas decisões acontece isso, mas quando você olha de um modo um pouco mais distante, você resfriou um pouco mais o sangue, você é capaz inclusive de se ver no cenário. Eu acho que antes de tudo, ver uma coisa no tempo, né, distanciado no tempo, ou você vê uma coisa distanciada no espaço, não é só você ver o outro e os outros e a situação à distância. É melhor porque ajuda você inclusive a se ver dentro do cenário. E quando você se vê dentro do cenário, você tem uma percepção melhor de como as coisas são. Por isso que a distância no tempo e no espaço está diretamente ligado ao amadurecimento. E talvez uma das coisas que mais falta hoje é amadurecimento. Primeiro porque muitos adultos querem chegar aos 60 com cabeça de 20, portanto ser um retardado mental, certo? E quando você tem 60 anos e você quer ser igual ao seu filho de 20, na verdade você está dizendo para ele que ele não tem futuro, porque quando ele chegar aos 60 ele vai ser um retardado que quer voltar atrás do tempo. Então essa questão da distância no tempo e no espaço me leva a pensar inclusive no fato de que se existe um recurso em extinção no meio ambiente humano é justamente o amadurecimento. O esforço hoje é para a gente ser bem retardado e feliz.